Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta e nesse vídeo vamos falar sobre o nosso back-end feito em Nest.js, né, refeito. Ele era em Node, totalmente em Node e eu refiz, né, para o nosso sistema de chamados. Eu refiz ele todinho usando Nest, que é um framework que eu gosto muito e eu sempre indico para vocês usarem. Então, ele saiu disso aqui, que também está muito bem feito, tá direitinho, mas eu queria, né, evoluir. Hoje em dia eu não uso, geralmente eu não uso mais a aplicação só em Node, então tava me incomodando. Mesmo estando tudo funcionando, dando para a manutenção direitinho, eu quis fazer uma nova usando o Nest e também eu posso mostrar para vocês, né, num vídeo. Então tá aqui, a gente vai falar sobre isso, essa aplicação agora, beleza? Ok, vamos lá. Um primeiro arquivo importante para a gente mostrar é o main.ts. Esse é o arquivo que vai fazer a sua aplicação rodar. Por baixo dos panos, o Nest ele usa o Express. Então, é aqui que ele vai estar chamando a função listen, né, do Express para fazer rodar. Aqui você consegue colocar um monte de configuração. Então, no meu caso, eu coloquei, por exemplo, o validation pipe. Então, eu boto como use global pipes. O que é o validation pipes, né? É o que eu vou usar lá nas DTOs. Deixa eu abrir um exemplo aqui. Então, tem uma DTO. A DTO é o que eu vou, é como se fosse o que o usuário vai mandar para mim. Eu quero que, por exemplo, o create ambiente DTO. Eu tenho algumas validações. Então, para essa validação funcionar, não basta eu ter a class validator. Você tem que instalar, tem que configurar aqui no DTO, mas não basta. Você vai precisar vir aqui no main.ts e vai precisar colocar esse global pipes aqui e o validation pipe, beleza? Essa é a primeira coisa. Então, essa função Bootstrap, ela é a função que você vai usar para configurar um monte de coisa na sua aplicação. Como eu te falei, por exemplo, o Validation Pipe, as exceptions. Então, o que é bom, né, de você usar um framework poderoso? Você consegue filtrar todas as suas exceptions num canto só. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o, deixa eu abrir aqui o Insomnia. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o canais. Se eu der um getID numa ID que não existe, ele vai retornar um not found com o status code e a message. Então, como é que eu faço para ter esse padrão na aplicação inteira? Eu quero que todas as vezes que for um not found, eu quero que ele apareça a mesma coisa, apenas a mensagem diferente. Então, o que eu faço, né? Eu tenho que usar esse Global Interceptors, que ele vai. Na verdade, eu vou usar o Global Filters, né? Que eu estou pegando todos as exceptions que seja do Prisma. Porque como eu estou usando o Prisma, como é o ORM, então qualquer exception que der no Prisma, como not found ou alguma outra coisa, eu configuro aqui para ele sempre me retornar um objeto padrão. Então ele vai tornar um JSON padrão para eu ter um padrão na minha aplicação inteira e eu conseguir seguir sem me preocupar com numa rota tal o retorno é de um jeito, na outra rota, no outro endpoint, o retorno não é status code, é só code. Então você cria um padrão para a sua aplicação. E esse aqui de baixo, ele é a mesma coisa, porém não é para exception. Esse aqui de baixo, ele é o seguinte: quando eu pego por exemplo, o getAll. Se você reparar no getAll, ele vai ter um array de data, ele vai ter o status code, vai ter o method e vai ter o timestamp. Então, com isso, independente do endpoint que eu for, ele vai ter o array de data, status codes, method e timestamp. Lógico, isso aqui quando é array, né? Quando eu vou pegar, por exemplo, um getById, é a mesma estrutura, porém o data agora é um objeto. Então, como é que eu faço isso para a aplicação inteira? Eu estou usando o Global Interceptors. Então, eu chamo esse Transform Interceptor e toda vez que ele retornar, ele vai retornar o data, o status, o método e o timestamp. Então, você consegue fazer isso numa aplicação com Node puro e com TypeScript, mas no Nest é muito mais simples. Ele já vem meio que pronto, basta você colocar o que você quer. Então eu coloquei aqui dentro da pasta utils, deixa eu fechar aqui. Aqui em utils eu tenho a response, né? Então eu tenho esse transform interceptor aqui, eu acho que é que está aqui, e esse custom eu não estou nem usando. É o que eu poderia usar sem usar ele, mas eu não estou usando.
Beleza? E também tem o exception aqui, que é o do... Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui... Não, tá aqui, ó, do Prisma. Esse aqui eu tinha feito antes. Aí eu dei uma pesquisada e eu vi que o do Prisma, ele pode... Eu tenho que ver os erros do próprio Prisma. Então, eu criei essa classe aqui para pegar os exceptions do Prisma. Certo, então já vamos voltar aqui para o main. Então a gente já viu já que ele pode usar o validation, exception, os retornos para deixar padrão. Aqui eu configuro meu swagger, eu configuro meu prefixo, a versão. Então eu estou usando o controle de versionamento. Então como é que eu faço isso para se refletir na rota, né? Eu estou dizendo que é a versão 2, então deixa eu vir aqui em alguma controller. Aqui na controller eu tenho que colocar que a minha controller ela é o caminho ambientes, ou seja, barra ambientes, e a versão eu boto a V2. Se eu colocar, então quando eu venho aqui no, por exemplo, no ambientes, aqui ó, tá, a URL tá barra API barra V2. Por quê? Porque eu estou dizendo que essa controller está usando a versão 2. Se por acaso mais para frente eu criar uma versão 3, aí eu consigo vir aqui, por exemplo, botar na mão aqui a V3 e as rotas que vão usar a V3, as rotas não, né, as controllers, digamos assim, eu teria que colocar aqui. Agora o ambiente controller vai usar a V3, tá bom? Então você consegue controlar a versão, né, o controle de versionamento também facilmente. Aqui continua o Swagger. Aí você dá um Enable Course e depois dá um Listen. Então, qualquer configuração a mais que eu tiver aqui na minha aplicação, dependendo da sua aplicação, vai ter outras coisas. Então, é aqui nesse primeiro arquivo, tá bom? Tá, seguindo aqui, a gente vai para App Module, que é o módulo principal da aplicação. É nesse módulo que você vai adicionar todos os outros módulos. Então, você nunca trabalhou com Nest, e talvez já trabalhou com Angular, é a mesma coisa. Então você vai dividir a sua aplicação em módulos. Por exemplo, ó, eu tenho vários módulos e todos os módulos eu tenho que adicionar aqui no imports, eu tenho que importar do app module para a aplicação reconhecer. Se você criar um módulo e não importar aqui, a aplicação não vai reconhecer. Então, todos a controller desse módulo, os services desse módulo, os repositórios, tudo que for desse módulo, a aplicação não vai conhecer, não vai reconhecer porque você não importou. Então, uma coisa que você faz aqui é, criou um módulo, importa, beleza? Tá, sabendo disso, a gente pode vir aqui o Prisma, né? O Prisma eu configurei, então também tem um vídeo no canal de Prisma. Lá no comecinho, acho que nos primeiros vídeos, eu fiz um vídeo mostrando o Prisma. Aqui eu tive que criar todas as módulos. Então a primeira coisa que eu fiz, eu tinha até ficou mais fácil para mim porque eu tinha a API antiga, que eu sei toda a regra. Então eu tenho a API antiga. Eu fui lá no banco e fui mapeando tudo. Então eu criei todas as minhas model com a relação entre elas, de acordo com o que a regra pede lá do meu sistema. Então eu criei a relação aqui e fiz tudo, um monte. Primeira coisa que eu fiz tudo. Dei o migration para ele poder criar no banco de dados. Então, se eu vier aqui e abrir o meu workbench, se eu criar aqui, ele vai estar com todas as tabelas direitinho, com a relação entre elas todos funcionando. Tá, vamos seguir agora para SRC. Como eu falei anteriormente, é tudo dividido em módulos. Então, eu criei uma pasta chamada modules e aqui dentro eu coloco todos os meus modules, todos, sem exceção. Então, por exemplo, o módulo de canal. Quando você vem aqui, ó, você pode dar eu acho que eu devo ter até o exemplo aqui, deixa eu pegar. Ó, pessoal, por exemplo, eu quero gerar um novo resource, né? O que é um resource? É um conjunto de... Ele vai criar um módulo, vai criar a rota, vai criar a controller, vai criar os services, os DTOs. Então, isso é um resource. Então, eu dou um nestg, generate resource, na pasta modules e o nome vai ser relatório. Quando eu rodo isso aqui, ele vai vir aqui na pasta modules e vai criar isso aqui, ó. Então, deixa eu só rodar de novo a aplicação. Então, quando eu gerei um resource, ele gerou as DTOs. Lógico, não todas, né? Ele gera um create, DTO e update. Isso aqui foi o que fiz depois. Ele gera as entidades, que eu não precisei usar. Ele gera... Isso aqui não gera, eu que criei as interfaces.
Mas ele gera a controller spec, né, que é o teste. Ele gera o relatório module. Ele gera o service spec e o service sem ser só o service mesmo. Eu fui lá e criei o repositório, ele não cria. Beleza? Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, do canal. Eu tenho aqui no canal o create canal, que é a DTO de criar, e o update. Todas com o class validator, beleza? Tudo configurado. Eu tenho a entidade, então essa entidade aqui, ela vai dar um extend em cadastro, que eu que criei, porque muitas entidades minhas, ela tem o nome, o status e o ambiente ID. Então, eu já criei um padrão para não ter que toda vez eu ter que vir aqui e colocar, por exemplo, aqui. Então, eu já estendo de cadastro e ele já vai ter, vai ter já as propriedades, nome, status e ambiente. Certo? Então, eu criei aqui. A interface foi eu que criei, porque o que acontece? O Nest, eu até tenho um canal não, eu tenho até um vídeo no canal falando sobre a injeção de dependência e a inversão de dependência. O Nest, quando você gera, né, um resource, ele vai injetar no seu, por exemplo, na controller, ele não vai injetar a interface igual eu fiz aqui. Aqui eu criei uma interface e eu estou injetando a interface. Ele vai injetar o próprio serviço, então ele iria injetar o canal service. Ou seja, ele está fazendo uma injeção de dependência e não uma inversão de dependência. Ele está injetando diretamente a implementação e não a abstração. E como eu já expliquei no vídeo que eu fiz sobre esse assunto, não é uma boa prática. Então o que é que eu faço? Eu crio uma interface. Então aqui tem uma interface e ela vai dar um extend na iBase Service, né? Que é uma interface base que eu criei, já que quase todas, né? Quase todas os meus modules, ele vai ter o getAll, getById, o create e o update. Então eu crio uma interface genérica, que ela recebe um tipo genérico, e todas as interfaces vão estender dela, passando a entidade que eu quero. Então nesse caso eu passei o canal. E se tiver alguma função a mais, algum método a mais, igual aqui no canal, eu crio aqui. E eu vou lá e exporto. Então, com isso, eu pego a interface e eu injeto aqui na controller. A mesma coisa para o repositório. Então, eu tenho o iCanal repository, que ele vai estender de iBase repository, que recebe um tipo genérico. E aqui no canal service, eu injeto o repositório nele, a interface, e não a implementação. Com isso, você fica muito mais fácil de fazer os testes, tanto que eu tenho aqui os testes. Tá inteiramente testada a aplicação, pelo menos o teste de integração. O ponto a ponto eu não fiz ainda. Certo? Então vamos lá, continuando. Eu tenho as interfaces, aí eu tenho o mapper, né? Porque o que acontece? Eu não quero que na camada de service e nem na camada de repositório, eu não quero que o meu DTO chegue. O meu DTO, eu quero que ele fique só aqui na controller. Então, quando o cara vai criar um canal, ele vai mandar um create canal, que é o nome, ambiente ID e o status. No momento que eu vou mandar para o service, eu tenho que dar um mapper. Eu quero que ele já transforme esse create DTO na classe canal. Então, que está aqui, ó, a classe canal, eu tinha mostrado aqui. Então, o que é que eu faço? Da controller, antes de chamar para o create, eu chamo o mapper create, que é essa função que está aqui. Então, eu tenho o mapper create e o mapper update. Ah, cara, mas é basicamente a mesma coisa. Mas como não é a mesma coisa, eu fiz funções diferentes. Em alguns casos vai ser a mesma coisa. Mas se mais para frente tiver que mudar, já vai estar feito, já vai estar pronto para você não quebrar o seu código. Então, esse mapper create, ele vai receber um DTO e ele retorna um canal. E esse aqui, o update, vai receber um DTO de update e retorna um canal. Então, aqui na controller, antes de eu chamar o create do service, ou seja, antes dele mudar de camada, ele sair da controller e ir para a camada de service, ele já vai mapeado com a entidade. E aqui também no update, ele já vai mapeado. Por isso que aqui no canal, o create, ele recebe um canal e não um DTO. E a mesma coisa para o repositório. Eu vou mandar ele vai receber um canal e não um DTO. Então, uma outra coisa que eu tenho aqui, que também é opcional, eu não quero que a minha DTO passe para outra camada, então eu faço o mapper. Beleza? Eu tenho aqui os pipes. O pipe é um recurso que o Nest tem,
que você consegue, por exemplo, aqui na controller, quando eu vou criar, eu botei aqui, ó, use pipes, e eu botei esse pipe, né? Check if name exists. Ou seja, quando eu vou criar um canal, o que acontece, ó? Vamos aqui no canal. Quando eu vou criar um canal, se ele já existe, eu quero que ele não deixe eu criar. Eu não posso criar um canal com o mesmo nome. Então ele vai dar que já existe. Como é que eu controlo isso, né? Eu uso o pipe. Então toda vez que bater nessa rota, ele vai primeiramente, é como se fosse um middleware, né? Ele vai vir aqui, aí eu vou injetar o service e eu vou dar um get by name. Então o nome que eu botei aqui no meu JSON, ele vai vir aqui, eu vou dar um get by name. Se por acaso esse nome já existe, eu vou retornar a mensagem dando um bad request. Então isso que é um pipe. Então quase todos os meus creates, nas minhas rotas de create, quase todas eu usei o pipe. Algumas não, porque não precisa. Tá certo? Então se eu vier, por exemplo, aqui em categoria, eu vou ter o pipe da categoria. Então eu injeto o iCategoria Service e eu uso a mesma função. Lógico, mas dessa vez essa função vai ser aqui, ó, da interface daqui, ó, do service. É o iCategoria Service, tá certo? Belezinha, continuando. Então, o caminho é controller, chamo o service e chamo o repositório. Aqui no repositório eu tenho que injetar o meu Prisma Service. E da onde vem esse Prisma Service? Módulo. Então eu tenho o serviço e esse serviço ele é bem simples. Eu só vou estender de Prisma Client, que é da própria biblioteca, e eu vou implementar o onModule init para poder chamar o connect. Então aqui no meu repositório, em todos os repositórios, eu vou injetar o meu Prisma Service e depois de injetado, basta eu usar. Então, por exemplo, no create, eu chamo o this Prisma Service ponto categoria, que é uma... Como é que ele sabe a categoria? Porque aqui no Prisma eu criei as minhas models, então ele entende. Tá tudo mapeado. Aí eu chamo create. No getAll eu chamo find many. No getById eu chamo find unique or throw, para ele dar se ele não achar ele vai dar um erro. No getByName eu usei uma query crua, né, que a gente chama de query raw. Então, um dos motivos de eu ter pego, né, o Prisma, o que acontece? Deixa eu pegar a minha API antiga. Cadê ela? Eu sempre erro. É a do meio. Na minha API antiga, eu tenho algumas queries que elas são um pouco complexas. Por exemplo, a de relatório. Então, se eu vier aqui no relatório, ó, se eu vier aqui no relatório, você vai ver que tem algumas queries bem complexas. Então, o que acontece? Antes de eu usar, quando eu fui fazer a nova API, eu pesquisei se o Prisma ele aceitava essas queries na mão, né, que a gente chama de query raw. Então, por quê? Porque para eu fazer essas queries complexas usando o ORM ia ser muito inviável. Eu usando, por exemplo, o find aqui, o find many, se eu for usar aqui aquelas queries complexas, então eu ia acabar desistindo, não ia dar certo. Então, como o Prisma ele suporta essas queries cruas, né? Então, quando a gente chegar aqui no relatório, vocês vão ver que eu vou usar muita essa query, beleza? Então eu tenho a opção de usar as funções ou então eu usar ela crua. Deixa eu pegar aqui o... Cadê? Ó, no relatório, o relatório é onde tem as queries mais complexas. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Então, se você reparar, por exemplo, deixa eu fechar aqui para vocês entenderem mais. Ó, no lista filiais, por exemplo, eu tenho um monte de parâmetro que eu recebo e no final eu tenho o meu SQL e eu chamo esse query raw unsafe para eu poder executar e depois eu retorno. Então, alguns repositórios vão estar usando a query na mão e outros vão estar usando a própria função, né, as funções do Prisma, certo? Então, é um padrão para todos os modos. Então, todos os modos vão ter DTO, entidades, interfaces e mapper. Então, ó, todos vão ter a mesma coisa. Então, a aplicação fica bem dividida. Todo módulo vai ter o seu repositório, vai ter o seu service, vai ter o seu mapper, vai ter as suas interfaces. Deixa eu pegar até um aqui, ó. Cadê o de chamado? O de chamado, ó, ele é bem maior. Tá vendo que aqui é diferente? O de criar,
eu recebo algumas propriedades, no editar eu já recebo outras. E no final das contas ele chega no repositório, ele não vai chegar nunca a DTO, ele vai chegar sempre a minha entidade. Por exemplo, aqui eu estou criando usando o create, mas eu estou dando aqui uns get, ó, usando o SQL puro, entendeu? Ó, aqui eu estou dando o histórico, eu pego com SQL puro, porque tem algumas coisinhas mais complexas, então é um monte de função aqui que eu estou usando o SQL puro. Então isso aqui tudo eu refiz lá do outro back, beleza? Então, ó, todos os módulos têm o seu próprio módulo, o seu próprio repositório, o seu próprio service, os testes. Inclusive, vamos ver se os testes estão funcionando. Ó, npm run test. Faz tempo que eu não rodo, acho que faz uns 4 dias que eu não rodo. Se eu mexer em alguma coisa, quebrou, vamos ver. Tá, eu sei o que foi que quebrou, pessoal. Eu vou resolver agora. Na verdade, não quebrou nem o teste, foi isso aqui, ó. Eu tinha criado ó, no do usuário, eu tinha criado aqui. Cadê? Tá, aqui na controller, eu coloquei esse logger e eu tenho só que ajeitar o import dele. Então, tá, foi aqui e foi também no. Tá, eu só atualizei aqui o import do logger. Acabou que eu criei o logger só para alguns e depois eu parei. Mas agora, se a gente rodar, era só no import mesmo o problema. Se a gente rodar aqui o teste, ele tem que rodar para todos. Vamos ver. Ó, todos os testes de integração estão funcionando, né? Que é no service. Talvez não todos, né? Porque eu não fiz o dependências, alguns eu não fiz. Ó, esse último aqui, vamos ver. Ah, é só do envio do e-mail, eu tenho só que tirar. Mas está tudo funcionando, ó, passou todos, certo? Então tá uma aplicação bem estruturada, com os testes, bem dividida, com as boas práticas do Nest, pelo menos as que eu sei, né? Também não tenho todo o conhecimento, é sempre aprendendo. E foi bem legal, cara. Deu um trabalhinho refazer, porque Node puro, você tem algumas coisas que você faz, já no Nest não, então tem que mudar. Tá bom, pessoal? A gente segue pro próximo vídeo se tiver alguma coisa. Valeu!